Olá, é, muito bem-vindos a esse nosso projeto. Hoje nós vamos conversar com Leonardo Gross, que é um grande parceiro, inovador, voluntário e socialmente correto, e que acredita, é um militante para a transformação da saúde. Então, bem-vindo, Léo, e você será entrevistado pela Ellen e pela Emanuela. Então, nesse momento, eu gostaria, Leonardo, que você se apresentasse. Eu tenho o teu currículo, mas eu gostaria que você me contasse quem é o Léo. Bom, primeiro, muito obrigado. Quero agradecer a Enlags aqui pelo espaço. Obrigado, Paulo, pelo convite tão generoso. Muito obrigado pela oportunidade. Bem, para quem ainda não me conhece, eu sou Leonardo Gross, um inconformado da área da saúde, já há 2 décadas desenvolvendo negócios de inovação na área da saúde. Ao longo desses 20 anos, basicamente, muitas tecnologias que hoje são quase que pro forma, né, como a própria cirurgia robótica, biotecnologia, enfim, uma série de tantas outras cirurgias minimamente invasivas. Sempre tive, de alguma forma, nesses momentos de desenvolver, definir estratégias e implementar nos negócios no mercado latino-americano da saúde. Não sei fazer outra coisa, completamente apaixonado por inovação, por saúde. Sou mercadólogo, atualmente lidero as soluções digitais para a G-Healthcare na América Latina e faço parte do grupo de especialistas em saúde digital para a Organização Mundial de Saúde, cofundador do CIS, que é o Cross Industry Innovation Summit, que é um movimento que eu tenho bastante admiração, porque lá a gente consegue trazer vários pensamentos transversais de como que a gente consegue aprender com outras indústrias, como é que a saúde consegue aprender com outras indústrias que têm estágios de maturidade mais avançados. E tantos outros projetos, né? Apoio tantos programas, como programas de mentorias e bancas avaliadoras, participo ativamente de hubs de inovação, mentorias para o distrito, mentorias para o Inovabra Habitat, participo lá na curadoria dos eventos. Eu estou muito envolvido e acho que pela questão do meu propósito, né, Paulo, que é impactar a saúde e a vida das pessoas, fazer com que essas pessoas efetivamente se tornem protagonistas da sua própria saúde, né? Então, enquanto isso ainda for um sonho distante, eu persigo e acordo todos os dias para chegar nesse objetivo. Mas, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Ellen, conta um pouco. Estou aqui. Obrigada, Leonardo, por aceitar o nosso convite. A gente ainda não tinha se conhecido, né? Mas, na verdade, eu já ouvi falar de você o tempo todo. A Manu fala de você. Eu já te vi em vários eventos. Eu não tenho metade do seu caminho, mas eu acho que a gente tem em comum o inconformismo e a paixão pela área de saúde. Eu não sou da área de saúde, quer dizer, não sou... não me formei na área, mas me apaixonei por ela. E milito nessa área, eu digo isso porque eu acho que é isso, acho que é muito mais paixão, porque se a gente fosse olhar mesmo para outras indústrias, a gente diria, nossa, seria muito mais fácil para outras indústrias, mas não é o caminho mais fácil que nos atrai, muito pelo contrário, são os desafios. E é isso. Então, hoje, eu fiz um caminho contrário de você. Eu saí das corporações e abri a minha empresa. Hoje, eu tenho uma startup que trabalha com... que eu falo que a gente, na verdade, nós somos integradores de soluções. Então, a gente faz a ponte entre o mercado tradicional das corporações de saúde, dos prestadores de serviço, muito focados para PMEs de saúde, para ajudá-los a fazer essa transição, essa transformação digital que está batendo na porta, ou melhor, já está passando por cima deles, e
casando com as startups e dizendo, olha, existe um mercado aqui que você não sabe que existe, que pode te ajudar muito e que não necessariamente é para as grandes, também é para os pequenos, e a gente pode caminhar junto. E é nisso que eu acredito que isso vai ajudar o Brasil a fazer mais acesso, a gente vai ter mais acesso à saúde e a gente vai ter um ecossistema mais saudável se a gente trabalhar dessa maneira. Então, de uma maneira muito rápida, é isso. E agora a gente está com essa nova frente chamada DeuMatch, que generosamente o Paulo está abarcando dentro do Inlags, que tem essa missão de aproximar o mercado tradicional de saúde do mercado health tech e fazer esse casamento. E dizer, é possível sim trabalhar colaborativamente com as duas frentes e fazer esse trabalho e andar mais rápido, porque a gente precisa catalisar isso. A Covid nos mostrou que é possível e que a gente consegue. É isso. Manuela. Obrigada, pessoal. Obrigada, Léo, por topar mais um desafio, né? Que a gente tem vários desafios. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. São grandes amigos e inconformados, né? Com o nosso... E querer fazer diferença, né? Eu acho que estamos aqui para isso, temos o mesmo propósito. Também já tem mais de uma década aí no mercado de saúde, tentando educar e fomentar cada vez mais. E pensando sempre no usuário final, né? Que é o nosso paciente, o nosso consumidor de saúde. Acho que esse é o nosso propósito. Obrigada, pessoal. Bom, antes de iniciarmos as perguntas, Léo e público que está nos assistindo, o Inlags é uma think tank onde nós pensamos, debatemos os temas, fazemos pesquisa e agimos, principalmente desenvolvendo parceiros e parcerias e algumas coisas dentro do próprio Inlags, como esse projeto que estamos fazendo dentro do próprio Inlags. Nossa visão está muito além da inovação, ela está na transformação. E uma transformação que envolve mudança de modelo mental, mudança de remuneração, mudança de medida de resultados e, principalmente, mudança do empresário, do empreendedor e, se possível, colaborando muito com a saúde pública do governo. Então, eu sou um militante e um ativista para nós sairmos do mundo das doenças e de aperfeiçoarmos tudo que cuida da doença para o mundo da saúde, onde todos seremos saudáveis e, de alguma forma, podemos destruir a indústria da doença. Ela pode não acabar, mas nós temos que lutar contra ela, como é o caso da imunização. Você, através da vacina, você elimina a doença. Então, nós estamos construindo, com o DeuMatch, uma vacina para um mundo mais saudável, onde as pessoas possam viver mais e melhor. Então, Leonardo, a Ellen vai iniciar te apertando, fazendo perguntas de como mudar o mundo. Então, vamos lá. Não vai ser assim tão traumático. Vamos lá, vão ser perguntas leves. Mas é muito simples. Eu acho que todo mundo quer saber um pouquinho, né? Comentar assim, um pouco da estratégia global de saúde da organização da OMS, né? Da qual você faz parte e colabora como especialista em saúde digital. Se você puder falar um pouquinho. Eu preciso dizer para vocês que deu match, né? Que bom. A Ellen comentou muito dessa questão da falta de acesso, né? Ou a oportunidade que a gente tem de ampliar o acesso. E eu queria começar também lembrando, né, que metade da população mundial ela ainda não tem acesso a serviços essenciais de saúde, né? Mas eu queria também lembrar que pelo menos 1 bilhão de pessoas nesse mundo ainda sofrem de hipertensão não controlada,
né? Então, a gente fala um pouco sobre a estratégia, acho que a gente também tem que trazer um pouco sobre a questão, trazer aqui, lembrando aqui outros problemas que a gente enfrenta. O Paulo falou muito também desse ingrediente adicional, que é o Covid-19, né? E aí, nesse contexto, a OMS ela começou a se posicionar globalmente na disseminação da saúde digital para que a maioria desses problemas possa ser evitada ou até mesmo, vamos dizer assim, erradicada. E essas são metas extremamente ousadas, né? Porque quando a gente fala de saúde digital, eu gosto muito de citar uma fala do Bernardo Mariano Júnior. Ele é o CIO da OMS, que inclusive já esteve aqui em alguns eventos no Brasil, e ele concluiu que a saúde digital é a saúde que nós hoje chamamos de digital, mas que, na verdade, no futuro, ela vai se chamar simplesmente de saúde, né? Sem a necessidade de você trazer o digital. E aí eu quero chamar um pouco voltar um pouquinho para 2019, antes de falar de 2019, que é onde que começou mais fortemente esse movimento, mas em 2005, praticamente durante a Assembleia Mundial de Saúde, a OMS ela começou esse processo, né, de encorajar os Estados-membros a considerar a elaboração de um plano estratégico de longo prazo para desenvolvimento e implementação de serviços que, na época, era chamado de e-saúde, né, e-health. Esse termo, na época, ele vem depois, normatiza para a saúde digital, mas a ideia principal disso era que os países, né, esses stakeholders, eles começaram a direcionar esses esforços para criar, vamos dizer assim, uma visão que pudesse entender, uma visão consistente de saúde, alinhado às prioridades e os recursos de saúde, né? E aí foi feito o resultado disso, mais de 120 Estados-membros, incluindo países de baixa e média renda, eles começaram a desenvolver essas estratégias e políticas. Em 2013, na Assembleia de Saúde, eles adotaram uma resolução para padronização e interoperabilidade do e-saúde, e aí isso fez com que esses Estados-membros começassem a considerar o desenvolvimento de políticas e mecanismos, vamos dizer, legislativos vinculados aqui à estratégia nacional de saúde. E aí acho que é importante trazer esses marcos históricos para a gente poder um pouco entender, e outras iniciativas, né, que combinam aí da saúde digital, mas em 2019 teve a criação desse departamento de saúde digital da MS, e aí várias outras iniciativas começaram a partir daí. A estratégia ela veio logo a seguir, então eles formaram, né, um núcleo de especialistas em saúde digital, do qual eu faço parte, e aí eles começaram, curioso, né, trazer que basicamente a estratégia tem o objetivo de garantir que o uso estratégico e, vamos dizer assim, inovador dessas tecnologias digitais e de ponta de informação e comunicação, que seja vamos dizer assim, um fator facilitador essencial para contribuir para aquelas metas, né, de 1 bilhão a mais de pessoas a se beneficiarem de cobertura universal de saúde, que 1 bilhão a mais de pessoas sejam melhor protegidas contra emergências de saúde e 1 bilhão a mais de pessoas a desfrutarem de melhor saúde e bem-estar, chamada da meta dos 3 bilhões, né? Nada arrojada. E aí, basicamente, assim, a estratégia ela é dividida em 4 estratégias. A primeira, mais relacionada em promover a colaboração mundial, unir, né, o mundo olhando para esse prisma. Segunda, como a gente avança nessas políticas regionais. A terceira são mais voltadas para mecanismos de fortalecimento da liderança, né? Como é que a gente faz esse famoso walk the talk, né? Como é que a gente alfabetiza o uso inteligente dessas ferramentas, né? E aí, qual que é a visão dessa estratégia global, né? Primeiro, melhorar a saúde de todos, né, em todos os lugares, né, acelerando esse desenvolvimento e essa adoção de soluções de saúde digital,
para que a gente possa explorar mais rapidamente como que a gente consegue fazer o uso dessas tecnologias digital para combater, por exemplo, surtos de pandemia, desenvolver infraestrutura, aplicativos que vai permitir que a gente use esses dados de saúde para gerenciar esses surtos, alcançar, por exemplo, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3, que é relacionado aí à saúde, essas metas triplas de bilhões que eu comentei, e que é parte, inclusive, integrante desse 13º Programa Geral de Trabalho do MS, 2019, se não me engano, acho que 2023. Isso tudo, pessoal, é público. Tá? Eu convido vocês aqui para que vocês leiam a estratégia, ela está no site do OMS, para entender como é que isso se conecta com o Brasil, que já desenvolveu, já apresentou ano passado a estratégia de saúde digital nacional, né, no ano passado. Trabalho muito interessante, inclusive, do Ministério da Saúde, mas aí já é um outro deu match, né? Já é para a gente falar sobre estratégia nacional, já é uma outra história. Muito, muito interessante, Léo. Muito interessante, e vale a pena a gente inclusive, pegar esse material e disponibilizar no nosso site para a gente deixar isso para as pessoas entenderem tudo o que está acontecendo, né? Um dos papos que a gente vai ter nessa série toda, nessa trilha que foi preparada, é uma conversa com o SUS. E aí a gente vai falar sobre essas conexões todas, porque não dá para falar de privado sem falar de público e não dá para falar de público sem falar de privado. E interoperabilidade é fundamental, né? Porque os dados têm que circular. E aí, Manu, vai para a próxima? Próxima Essa pergunta. foi mais fácil, hein, gente? Foi mais fácil, Essa foi né? fácil, porque a gente vai... Eu vou fazer uma... Vai ficando mais difícil, né? Tá bom. Exato. Léo, sobre saúde digital, né? Como é que você enxerga isso dentro das corporações? Você que está nesse meio, acho que é legal você comentar como que as corporações estão montando seus setores, tem diversas, né, já com saúde digital, e como aplicar isso, né? Como é que você faz isso? Bom, primeiro, assim, quando a gente fala desse poder sinérgico dessa aliança entre health techs e grandes corporações, eu acho que há literalmente um oceano de oportunidades, né, Manu? Você sabe muito bem disso. Uma das maiores contribuições das corporações é a criação desses hubs de co-inovação que a gente presencia aí. A gente tem pelo menos umas 11 no Brasil, né? Pelo menos que eu consegui mapear, pelo menos aquelas que tem, que você reconhece a existência de health techs ali. E eu acho que isso gera muitas oportunidades, né? Oportunidade de conexão, ela ajuda a acelerar os negócios. Eu acho que, inclusive, isso pode ser uma das maiores causas de mortalidade das startups, é não conseguir gerar receita. Então, especialmente esses negócios B2B com corporações, que esse processo da venda é muito alongado, muito demorado, essas corporações elas têm uma esteira de exigências, de tem NDA, tem due diligence, Paulo sabe o que estou falando, tem prova de conceito, vai para jurídico, volta, tem controladoria e depois tem homologação do fornecedor, pode levar 6 meses. Isso não funciona, isso não cabe muito na vida das health techs, né, que precisam ser ágeis, né? E aí esses hubs, eles também foram criados aí como uma espécie de zona franca da inovação, né? Esses processos são processos mais leves, né, que as corporações possam fazer suas parcerias com startup de uma forma mais ágil, sem tanta burocracia. E aí, em tese, é isso. Na prática, os empreendedores ainda reclamam muito que lidar com as corporações ainda é um muro de difícil escalada, onde a gente pode melhorar, eu acredito que, acho que é construindo jornadas mais ágeis, acho que mais fluidas para o relacionamento com as startups e propiciar esse intercâmbio de ideias, né, de ideias, de mentorias para startups, que a gente pode navegar dentro das corporações, como navegar dentro das corporações, como ler uma corporação. Isso pode parecer ser muito, para nós que está dentro de uma corporação, é muito, às vezes até é complexo, né? Então imagine para uma startup que já nasceu startup e que não conhece e não faz a leitura de umas corporações. E por que isso é tão necessário, né, pessoal? Porque as corporações e as startups elas têm uma relação
potencialmente simbiótica, né? Porque você pode ali, você tem das corporações todo o know-how, né? todo o intelecto para garantir coisas como, por exemplo, desenvolvimento de negócios, governança, regulatório. Quanto que uma startup pode aprender com um ambiente extenso, né? São equipes que olham o regulatório dentro dessas corporações e que, obviamente, a startup ela não tem, muitas vezes ela não tem nem a pessoa que cuida disso, né? Muitas vezes acaba terceirizando isso e algumas vezes isso não é o mundo ideal para quem que tem um core voltado para desenvolvimento de soluções para a saúde. A gente ainda vê por parte de algumas corporações que enxergam as startups aí com um certo entretenimento aos executivos da companhia. É cool participar de Demo Day, é cool ouvir as startups com seus propósitos. Às vezes eles acham até que estão num workshop de motivação, mas a gente sabe que não é nada disso, né? A startup é um negócio e depende de grana para se manter de pé e não há nenhum romantismo nisso, né? Agora eu vou dar um testemunho, apimentar. Eu acho que tem um pouco disso, assim, eu acho que tem vou falar uma palavra, vou botar fogo no parquinho, uma coisa meio de fetiche agora com essa coisa da startup, tá na moda, e aí todas as empresas querem ter um parquinho para chamar de seu, e aí agora eu tenho meu lab, né? E aí eu chamo as startups porque elas são baratas, mão de obra barata, eu trago aqui, coloco, elas vão me dar várias ideias, vai ser muito melhor do que eu desenvolver. Estou falando isso numa visão de várias startups, tá? De vários empreendedores. Você já foi empreendedor e você sabe muito bem isso. E aí acontece que a startup vai, entrega tudo, desenvolve tudo e, de repente, nada acontece. A ideia se foi, ou então ela foi desenvolvida no hackathon da vida, num final de semana da vida, e aí a coisa se perdeu. E eu acho que isso acaba criando uma certa desconfiança que é muito ruim para o ecossistema, de uma maneira geral. Tanto das corporações que começam a achar que as startups não têm esse viés de confiança, né? Eu não posso confiar neles porque eles não são empresas estabelecidas, como as startups dizem, olha, eu não vou lá ser o estagiário, a mão de obra barata para a empresa. E acontece, é exatamente essa frase que a gente vive escutando. Eu acho que foi muito mais uma provocação, e eu acho que isso é muito ruim, porque se a gente começa já construindo dessa maneira, a gente já começa errado, né? E eu acho que a gente devia dar alguns passinhos atrás, umas casinhas atrás, para a gente poder dar uma ressignificada nessas relações, né, Léo? Sem dúvida. Eu queria também colocar um pouquinho mais de fogo nisso. Claro, eu vivi essa experiência, né? A experiência do entretenimento, né? E muitas das vezes, assim, até falo para vocês um pouco mais como que foi essa jornada, mas a gente sabe que um dos grandes desafios das startups, e aí que a gente está falando, que Ellen e eu estamos falando, não é a grosso modo. Na saúde isso também acontece na vida das health techs. Eu participo de vários fóruns e encontros e assim muito próximo das health techs, inclusive health techs que já estão muito bem, obrigado, escalando, mas ainda assim se debatem essa lente que você falou, né? As empresas elas enxergam como algo muito alegórico e não é um negócio. Então, muitas vezes você acaba levando a startup acredita que é uma grande corporação respeitável e ela coloca toda aquela energia e os desenvolvedores, etc., para fazer uma prova de conceito e, no final, é um belo good to know, é um belo exercício inspiracional, motivacional dentro da companhia e porque, muitas das vezes, talvez não seja nem, Ellen, de forma premeditada. Às vezes, as próprias corporações elas não conseguem entender como que é construído uma jornada
de um fornecedor que muitas vezes não tem um lastro financeiro que consiga comprovar num due diligence, por exemplo. Se você levanta um balanço de uma health tech, por exemplo, que tem 2 anos de vida, você, uma corporação, dependendo dos crivos de aceitação como fornecedor, não vai acontecer. Então, se você não ter essa... Normalmente acontece isso. Gente, vocês já conversaram com sourcing? Né? Vamos entender que essa solução vai resolver todos os problemas da companhia, etc. Então, vocês já conversaram com o sourcing para ver se essa área vai conseguir homologar essa companhia? Ela tem todos os requisitos? Por isso que eu comentei a questão do hub. Porque em alguns hubs, poucos hubs, você tem essa capacidade de exercitar um relacionamento e uma vez validado, você consegue trazer para dentro de uma corporação, o que é difícil. Eu queria só comentar também, acho que nos pontos de alguns desafios que são enfrentados, que acho que basicamente também, muitas vezes essas health techs elas acabam se lançando a esses desafios meio leoninos, vamos dizer assim, às vezes pela falta de financiamento, né? Um dos problemas aí, raiz, é a questão do financiamento, um dos maiores desafios que o empreendedor de saúde ele enfrenta hoje, né? E aí eu também queria chamar a atenção com relação às empresas de venture capital. Muitas delas, e a maioria delas, inclusive no Brasil, até pelo nosso próprio apetite em investimento, elas não compram risco tecnológico. Então, a gente já começa entendendo por aí. O que eu estou querendo dizer é que, assim, que elas se sentem mais confortáveis em investir em modelos de negócio relativamente conhecidos. Então, na saúde, como a gente pretende, né, Paula, agora eu vou usar uma frase que a gente quer implodir o sistema e construir novos modelos de saúde, não vai ter espaço para disrupção, porque, como na saúde você tem uma esteira longa e cara para validar, para a validação dessas tecnologias, através de pesquisa, se não há evidência ou que está disposto a bancar essa hipótese, porque eu acho conecta muito com o que você falou, Ellen, porque muitas vezes você fala assim, vamos para uma prova de conceito, mas nós não estamos aqui preparados para receber, para bancar esse investimento. Então, faz você, e aí você prova para a gente. Então, quer dizer, se você tem evidência daquilo, não há razão para você avançar numa prova de conceito, a menos que você crie fatores de sucesso durante essa prova de conceito. Uma vez validados esses fatores, uma vez superados esses fatores de sucesso, não há porquê da corporação assinar o contrato, né? Então, aqui eu estou usando os sapatos de empreendedor também. E aí, se a gente não tem evidência ou a gente não está disposto a bancar essas hipóteses, o negócio mais promissor do mundo, ele morre. Eu já vi nesses últimos anos, por exemplo, startups que apareciam nas capas das revistas, startups que devem serem observadas, não sei o quê, e que no ano seguinte, sem uma rodada de investimento, elas morreram. Então, assim, ou morre ou vira borboleta. Normalmente, alguns falam que tem a barreira regulatória, claro, é um desafio, né? Mas é superável. Né? Você, com uma equipe capaz, tempo e dinheiro, você consegue conquistar os selos que você precisa para dar conta daquele teu negócio. Sem dinheiro, o negócio não para de pé. Então, eu acho que a grande oportunidade das startups, aí volto a trazer essa questão, é a aproximação com as corporações sérias e os provedores de saúde, como a gente trouxe lá no comecinho, público, privado, fundamental essa relação, para a criação de um processo de aceleração colaborativo, para a gente desenvolver e validar essas soluções de inovação aberta, mas para garantir que essas soluções embarquem na corporação. É isso que você precisa acelerar para mostrar, olha, é assim que a gente tem que ter um plano, mapa da mina aqui, um plano estabelecer, e durante esse plano você vai me cumprindo, você vai me trazendo o que eu preciso para validar isso interno da minha companhia. Uma vez validado, não há porquê a concretização do negócio. E para a gente falar de maturidade, de transformação digital, passa por aí. Então, só para comentar, fechar aqui a minha questão, comentar um pouco lá na GE, por exemplo, países como a África, Oriente Médio, Europa, que já estão numa fase de lançamento de um projeto chamado Edison Accelerator. Ele é um programa de aceleração de startups e colaboração com provedores de serviços de saúde,
que ele consegue permitir que essas startups elas aprendam né, com a experiência, com o know-how, com todo o background que esses executivos têm, e na área de TI também, e consigam aprimorar a proposta de valor dessas ideias, desses negócios. Então, é um projeto que não engloba o Brasil, mas é muito interessante porque ele é coprojetado com as instituições provedoras de serviços de saúde, para capacitar e para habilitar as startups, né, de saúde digital, de health IT, para acelerar, vamos dizer assim, soluções inovadoras, para ela enfrentar os novos desafios, né, do setor de saúde, mas desafios reais. Essas soluções elas são endereçadas a problemas reais e validados. Então, você tem o jogo, ele segue de forma muito clara. Você tem os problemas que são enfrentados, você tem toda uma jornada que essas startups precisam avançar com o objetivo claro de fazer com que essas soluções elas entrem no portfólio global. E aí a gente muda bastante a relação de entretenimento, de vamos testar, vamos validar, não sei bem, não sei se isso aqui, se meu chefe vai querer, e a gente começa a assumir isso como um projeto global. E aí vira um projeto da instituição, não um projeto de alguém ou de alguma área. E isso é fundamental, porque aí tem um alicerce. Muito, muito Exato. Bacana. Aproveitando... Eu queria fazer um comentário antes, Ellen. Não, vai lá. Eu te interrompendo. Nada. É que o Leonardo comentou que existe um oceano de oportunidades. Ele comentou sobre estratégias globais e estratégias colaborativas. Comentou sobre a digitalização. Foi mapeado aqui no Brasil os 11 setores de negócios que dependiam de digitalização, inclusive o governo. E chegou-se à conclusão que o 11º dessa lista é saúde, é o segmento menos digitalizado. E o mais digitalizado está aí na cara, que inclusive é um dos melhores do mundo, é o setor bancário brasileiro, que praticamente depois do Covid, todas as agências serão fechadas e tudo será feito agora com Pix e coisa parecida, sem papel, sem cheque, sem burocracia, sem nada, usando tecnologia. E muita dessa tecnologia desenvolvida aqui no Brasil. Em outros países, a área financeira, principalmente em relação ao consumidor final, está muito mais atrasada que o Brasil. Bom, olhando por esse lado de meter fogo no parquinho e implodir, vamos dar uma olhada em algumas poucas indústrias. Mas, por exemplo, a Pfizer, que desenvolveu uma vacina e que tem uma clientela de 1 bilhão de pessoas que vão usar essa vacina, e ela está aperfeiçoando a cada dia, não só o desenvolvimento do produto, a embalagem, a logística, o transporte. Estão falando numa vacina liofilizada, que é um pó que virá como leite em pó, você mistura num diluente, está feita a vacina. Antigamente, a penicilina era toda assim, pela facilidade de você transportar, acomodar e utilizar. E você pergunta, e a Pfizer, aqueles produtos que a Pfizer tinha, Paulo, quando você se formou? Ela não tem mais, ela já passou, ela só está enxergando produtos que têm futuro. E essas indústrias não estão mais focando no tratamento, estão focando prevenção, estão focando oportunidades de uma população que está vivendo muito e melhor. Quando eu nasci, a idade média de um brasileiro não chegava a 50 anos. Quando entrei na faculdade, ela já passava de 50 anos, caminhava para 60. Quando eu me formei, já eram 60 e poucos. E hoje já está esbarrando em 80 anos. Ora, isso tudo foi puramente por questões de prevenção e de saneamento. Não foi pelo tratamento. Os tratamentos, por mais sofisticados que sejam, ele consegue prolongar a morte
num CTI, numa terapia intensiva, em numa quantidade imensa de antibióticos, mas vejo câncer. Você fazendo prevenção de câncer e tratamento precoce, o câncer não mata mais, ele se transforma numa enfermidade crônica, como pode ser a tuberculose, o AIDS e muitos mais. Então, eu, quando me formei, todo o foco era curativo e para urgências e emergências, e daí a porta dos hospitais ainda viverem em fila. As pessoas não aprenderam a se autocuidar ou mesmo de se relacionar com o seu médico, que conhece o seu problema e que vai te acompanhar pela vida. Estão fazendo uma infidelidade ao médico e à clínica a cada segunda-feira, que vão ver um novo médico, uma nova clínica, uma nova especialidade. Então, eu enxergo nisso a oportunidade transformadora. E, para isso, tem que mudar uma série de coisas. E, quando eu converso com consultores internacionais, professores e autores, eles dizem, falavam comigo há 20, 30 anos atrás, Paulo, está faltando a informática e a informação. E agora eles dizem, está faltando a integração e a interoperabilidade. Então, o paciente nasce pelo SUS, fica todo o registro dele. Ele, em determinado momento, os pais, melhor de vida, vai para um plano de saúde, aqueles registros ficam naquele plano, ele muda de plano, ele tem que começar tudo de novo, depois ele se aposenta, volta para o SUS, não recupera nada, tudo de novo. O que adiantou toda essa informatização se não havia metodologia, protocolo e nada, e uma integração que nunca acontece? Entretanto, nos bancos, não importa se é Caixa Econômica, se é Banco do Brasil, se é um banco espanhol, se é um banco brasileiro, Itaú, Bradesco, todos têm o mesmo protocolo, todos seguem o mesmo padrão, todos têm o Serasa, onde um conta para o outro o risco dos clientes do setor saúde, não existe nada disso. Então, vejam a quantidade de oportunidades que temos. E é incrível, porque o setor saúde ele só vencido pelo agronegócio. Ele tinha, além da saúde, havia a indústria e o agronegócio. A indústria está chegando em 10% e saúde está passando de 10% do PIB. O agronegócio ainda está lá em cima e tomara que fique por muito tempo, mas não existe outro setor, inclusive nem petróleo, nem arma, nem automóvel, que seja do tamanho da saúde. Mas vamos olhar para a indústria dos automóveis. Só não enxerga quem não quer que a indústria do automóvel já chegou ao fim, do automóvel como ele é de motor a explosão. Por isso que o valor da Tesla, que é uma indústria disruptiva, porque não aperfeiçoou o motor a explosão, mudou simplesmente toda a tecnologia, ela vale mais do que a soma de todas as indústrias automotivas do mundo e fabricando praticamente nada. Idem o setor de energia. Os países que terão energia renovável e que não serão de fósseis ou de carvão, petróleo e coisa parecida, vão realmente exterminar a indústria do petróleo. Agora, enquanto isso não acontece, os lobbies dessas indústrias vão fazer com que isso seja adiado. Tem um artigo muito interessante do Theodore Levitt, que ele fala sobre a miopia em marketing ou a miopia em mercados. Então, ele conta uma história que a indústria de automóveis não nasceu da indústria de diligência. A indústria de diligência ela aperfeiçoava o arreio, o chicote, aquelas rodas imensas, o assento da diligência. Foi um outro segmento que criou o automóvel. Então, dificilmente a inovação, a disrupção,
E toda a transformação que nós esperamos sairá das corporações que existem hoje. Porque não é porque o empreendedor, o dono, o maior acionista não queira, não. Internamente, o intraempreendedorismo é esmagado pela burocracia interna de todas as corporações, porque não acredita que aquela inovação pode mudar, porque eu já estou nisso há 20 anos, 30 anos, nunca mudou, não vai mudar aquela história. Então, nós temos que construir aqui um ambiente, não é para eliminar as grandes corporações dos seus labs e grandes labs, não, mas virar do micro para o meso, para o macro, as soluções para o futuro da saúde. E elas virão da colaboração e não da competição. Eu fiz a minha história toda na estratégia da competição. E há alguns anos, quando eu fui fazer o mestrado em saúde pública, que eu entendi que o mundo será da colaboração e, principalmente, da colaboração e integração entre o público e o privado. Mas você me motivou tanto a fazer esse meu comentário, Leonardo, porque tem tudo a ver com o que você está falando. E, mais uma vez, deu match. Volto para você, Hélio. Eu agora fico. Você falou de intraempreendedorismo, eu estava pensando nisso. Assim, eu sempre gostei desse assunto. E eu sei que o Léo gosta desse assunto também. Intraempreendedorismo em corporações na área de saúde. Eu já trabalhei em corporações, né, de saúde. E tem muito isso, assim, é um mercado muito sisudão, né, tradicional. E aí eu fico pensando, estou pensando nas corporações, né, naquelas tradicionais. Você não acha que esse conceito de intraempreendedorismo dentro desses transatlânticos, assim, tradicionais, ainda é um conceito que ele engatinha? Seja porque lá é mais proibido errar, porque, né, para você empreender tem que estar mais liberado errar, né? Experimentação é um conceito muito natural, né, que vem com isso. Eu queria a sua opinião em relação a isso, porque, na verdade, eu queria muito mais aproveitar essa oportunidade e sabendo que a nossa audiência aqui tem muitas corporações tradicionais, para plantar um pouco dessa semente. O quanto isso é importante para a gente poder começar a falar disso e fomentar isso, porque é isso, assim, as mudanças vêm do micro, e o micro, às vezes, está dentro da sua empresa. Você não precisa, não necessariamente, contratar uma startup, mas você pode fomentar um ambiente em que a mudança comece a acontecer. Mas eu tenho a impressão, às vezes, que é isso que o Paulo falou, a burocracia e o ambiente asfixia isso, sabe? Como você vê isso, Léo? Bom, eu vou combinar com vocês que assim, eu sempre fui muito privilegiado de ser um intraempreendedor em todas as empresas que eu passei. Confesso isso a vocês. Antes de me considerar um empreendedor, eu já me considerava um intraempreendedor, já me considerava dono de uma startup dentro de um dinossauro, né? O que a gente precisa, tem alguns pontos aí importantes. Aí acho que, vestindo a cadeira do intraempreendedor, vou falar. Nós estamos no Brasil, né? O Brasil não é sede das corporações. O Brasil, as is, né? Ele, vamos colocar assim, não está no epicentro da economia mundial. As sedes das corporações estão na América do Norte, na Europa e na Ásia. Então, já começa por aí. Eu falo muito das vezes que as corporações brasileiras, né, ou melhor dizendo, as que têm sede no Brasil, têm a síndrome da filial. Se você é uma filial, você só dá sequência àquilo que já vem premeditado, né, então. Se a gente falar um pouco sobre intraempreendedorismo, e aí eu falo, no Brasil, segue a passos de répteis quelônios, né? No ano passado, eu pude mentorar 2 projetos de intraempreendedorismo de 2 indústrias de alimentos, nutrição e farmacêutica. Não é regra,
mas, normalmente, essas indústrias elas ditam tendências para outras indústrias na área da saúde. Mesmo que ainda que sejam considerados projetos quase embrionários, a gente já vê alguns movimentos do que a gente chama de inovação de dentro para fora. É claro que assim, um dos seus derivados, né, é a criação das spin-offs, né? O que não é uma regra para o empreendedorismo, mas ainda é um paradigma muito grande, porque envolve uma série de fatores, né? Entre eles, como é que a gente muda a relação de empregador e empregado, por exemplo, para uma relação de sociedade, né? Então, assim, falando de empresa privada, por exemplo, aí no meu caso, explicando o que eu trouxe no começo, eu tive um grande privilégio de, em 2011, tocar uma spin-off que era uma unidade de negócio que eu era gestor nessa companhia, e ele acabou tomando um tamanho que não cabia na empresa e acabou virando uma spin-off. Então, me fez me tornar sócio do meu antigo patrão, né? Entrei em 2000, acho que como assistente de marketing, saí sócio do presidente da companhia. E aí, durante esses anos que eu tive nessa empresa, eu certamente consegui exercitar todas essas minhas capacidades intraempreendedora. Eu praticamente tinha uma startup dentro de um grande grupo que sempre apoiou. Então, assim, sempre considerou uma coisa também que o Paulo comentou, a questão do erro, né? Considerar o erro, né, como uma oportunidade de ser melhor, a própria experiência já como empreendedor, não tinha clareza, né? Então, na época, eu não tinha qualquer experiência como um empreendedor, e a empresa mãe apostou e sabia que eu levaria um certo tempo para rampar a ponto de conseguir dominar todas as áreas da empresa. Essa foi uma das maiores experiências profissionais assim da minha vida. E estou falando de uma empresa de saúde, né? Então, comecei um negócio do zero, uma empresa de saúde, desde a escolha do escritório, todo o processo de regulamentação que vocês sabem que é exigido para uma empresa de produtos para a área da saúde, contratação, retenção de talentos, finança, área legal, área comercial, gestão dos clientes, é uma área totalmente autônoma e independente. Então, assim, tudo que eu aprendi nessa spin-off, né? Então, assim, a gente vê isso em empresas familiares. Dificilmente a gente vai ver isso em grandes corporações no Brasil. Acho que fala um pouco dessa coisa que você trouxe de isso começar lá pelas pequenas, médias, mas muito pelo próprio entrave em desenvolver essas pessoas, né? As corporações elas têm uma dificuldade em propiciar esse ambiente favorável para teste, para experimentação, para garantir essa perpetuidade das ideias inovadoras, né? que tenham, obviamente, mercado, que tenham aderência. Então, o que a gente vê na prática é, se um profissional tem visão holística, resiliência, apetite ao risco, propósito, essa pessoa acaba se jogando em jornada empreendedora, pede as contas da empresa, e a empresa pode aí estar perdendo uma grande oportunidade. Não é um movimento fácil para o empregador, vamos ser sinceros aqui. Mas essas empresas, de uma forma geral, querem que o colaborador tenha habilidades intraempreendedoras, mas não cria um ambiente favorável para que essas habilidades possam ser exercitadas. E aí você não tem construção de nada, né? Você só tem uma bela, como eu digo, um belo fim de semana onde você faz maratonas de ideação e as pessoas saem super satisfeitas achando que vão resolver todos os problemas da companhia, que vão efetivamente trazer soluções para o mercado, mas isso dificilmente acontece. No Brasil, pior ainda, por essa nosso síndrome de filial. Síndrome de filial é ótimo. Eu adorei essa. Eu vou, inclusive, pegar emprestado essa expressão, porque ela é genial. Mas pegando, olha isso, Manu, se você não se manifestar, eu vou sair perguntando, porque eu sou uma pessoa curiosa. Pode seguir. Você falou dos seus maiores desafios, assim. Quais foram os seus maiores desafios em todas os seus papéis? Porque você já teve um monte, já teve vários papéis, né? Empreendedor, agora você está numa grande corporação, você também está lá na OMS. Se você pudesse resumir assim, 3 grandes desafios, olha eu tentando resumir a sua vida, mas
se puder, se você conseguir nesses 3, ok, se não, você pode listar para a gente, porque eu acho que é bacana. A vida não é só, né, coisas boas, coisas lindas sempre, positivas, existem vários percalços. Exato. Ellen, você tem uma definição assim brilhante, né? A vida ela é repleta, né? Ela precisa ser completa, né? Para ela ser completa, ela tem percalços, amores e dissabores, né? Então, isso é que torna a nossa vida tão rica. Eu, contando um pouco, assim, eu praticamente iniciei essa minha jornada empreendedora em 2011. Então, como comentei com vocês, eu fui convidado para fundar e desenvolver essa empresa spin-off para esse grupo que eu trabalhava na época. Nessa época, eu não tinha essa oferta toda de mentores, né, Manu? Né? Os meus mentores foram a vigilância sanitária, quando me punia por alguma não conformidade, né? Quando a vigilância sanitária, quando ela me punia de alguma não conformidade do meu processo, que a minha empresa não havia percebido, a Receita Federal, que também me penalizava quando o contador não controlava bem as movimentações contábeis, e por aí vai. Então, assim, essa é a vida real das empresas que começam no Brasil. Eu sempre falo, não é para principiante, né? Sem dúvida, foi uma experiência muito rica, né? Era uma empresa que importava biotecnologia da Alemanha e da Suíça, mas nessa época as minhas grandes dificuldades elas eram muito drivadas pela minha falta de experiência prática na gestão de um negócio. Eu entendia muito de desenvolver um negócio, de uma unidade de negócio, mas você desenvolver um negócio é muito difícil. E a gente percebe isso nitidamente a partir quando a gente mentora essas startups todas, e a grande dificuldade é em tomar as decisões que são importantes para que esse negócio siga e escale. Então, basicamente, eu tive uma dificuldade muito grande, Ellen, de atingir ponto de equilíbrio financeiro. A gente crescia 100%, 200% ao ano, mas não era sustentável, porque era muito impulsionado a gente concentrava muita energia na área comercial, menos na governança, algo que é muito natural na vida das health techs early stage, que estão hoje. E aí, mais tarde, em 2017, 16, 17, eu iniciei essa startup de saúde com um grupo italiano que já tinha investido em empresas como a Ferrari, restaurantes Italy. Eu fui responsável por aterrissar essa health tech aqui no Brasil. E aí, essa health tech era uma health tech de saúde digital. Ela usava, basicamente, dados genômicos, dados autorreportados pelo indivíduo, como estilo de vida, traços fenotípicos, coletados, às vezes, pelos próprios wearables que vestiam esses indivíduos, e dados do meio ambiente, índice de poluição e por aí vai. E aí, nessa experiência, eu pude vivenciar uma outra questão. Aquilo que eu vendia fez praticamente um shift na minha vida, porque mudou a forma que eu conduzia minha própria saúde, meu estilo de vida. A partir daí eu comecei a ser uma espécie de evangelista nessa saúde que a gente chama hoje de 4P, porque eu via os impactos na minha vida, na vida da minha família, na vida dos clientes que eu atendi. Foi uma época que eu ouvi coisas como: nossa, isso aqui é um nirvana, você tem um nirvana na mão e tal. Algo assim, tipo, era algo saúde data-driven mesmo. Funcionava muito bem em países como Holanda, Suíça, Emirados Árabes. Aqui no Brasil, como todo negócio B2C, depois que a gente acabou pivotando no meio do jogo para B2B, mas com tempos de resposta e com muita dificuldade de adoção, de falta de funding mesmo, sabe? E aí eu entrei em várias conversas para rodadas de investimento. Aquilo que eu comento, né? As empresas de venture capital não querem comprar um risco que desconhecem, né? Modelos de negócio, tecnologia de potencial disruptivo. Eu acho que essa é uma das grandes barreiras que a gente tem. Então, assim, a minha outra dificuldade, eu já tinha conquistado um certo... Gente, já entendo como toca o negócio, e aí eu comecei a me esbarrar em ver que eu não conseguia despertar o apetite real desses investidores brasileiros.
e eu acabei fazendo um exit uma saída, né, dessa empresa, e coloquei um ponto final nessa história. Mas aí, sem dúvida, muito porque é aquela coisa, né? Tipo, você demora, eu falo muito para dentro das corporações. Você demora muito para falar com uma startup, quando você voltar, ela já não existe mais. Porque o negócio é ágil. Então, assim, eu não tenho dúvida, acredito muito nisso. Não raro. Eu sempre ouvi assim, nossa, mas isso é o futuro. Isso é o futuro. Mas quando o negócio é visto como futuro, ele não está no presente, né? Ô, Léo, não parece, mas você acumula todas as etapas de quem realmente passou pela a jornada da saúde e está sendo extremamente sincero, contando sua história, seus êxitos e fracassos. Eu já tinha ideia, porque investiguei teu currículo, teu LinkedIn e tudo mais, conversei com a Emanuela, de todo esse seu talento, toda essa sua capacidade. Essa 1 hora que nós já passou, falta só 4 minutos, foram excelentes e vamos te convidar para contar mais coisas. Mas queria, desde já, te convidar para você, de uma forma, de 1 minuto que você tiver por semana, para estar conosco, acompanhando o nosso projeto, que é um projeto que pode ajudar a muitas startups mudarem o Brasil e o mundo, escalando, sendo realmente transformadora. E, agora, antes de tudo, precisa de pessoas, de mentores, e a base de tudo é o RH. O RH é o único segmento que não está nas prateleiras da tecnologia nem nas prateleiras dos bancos. Se você tiver um bom projeto, se arranja um parceiro de tecnologia, tiver um bom projeto, você consegue dinheiro. Agora, projetos A na mão de executivo C, eles se transformam em C e desaparecem. Agora, projetos C na mão de executivos A, eles se transformam em A+, e ganham o mundo. Então, nós queremos construir projetos com executivos A. E, para isso, nós estamos fazendo um trabalho muito grande de seleção de consultores, mentores, parceiros, advogados, embaixadores e sócios para realmente poder fazer as transformações. E nós não queremos estagiário e tampouco aposentados. Nós queremos montar um mix entre um jovem talentoso e um executivo aposentado que acumula experiência junto com alguém realmente capaz e com vontade de crescer e desenvolver, mas, antes de tudo, que tenha propósito e de mudar, principalmente a saúde, que tem uma mega oportunidade. Eu queria pedir a Ellen para fazer os comentários finais e a Emanuela e você para fecharem o nosso encontro. Ellen. Eu não acredito que já passou 1 hora, porque eu ainda tinha várias perguntas. Eu fico com dó, tem muitas perguntas ainda, mas tudo bem, não tem problema, eu vou guardá-las para uma outra oportunidade. Mas, Léo, muito obrigada. Foi uma oportunidade incrível. Eu me interesso demais pelas histórias das pessoas. É claro, as trajetórias são incríveis, mas as histórias, humanizar as histórias, isso é muito, muito mais legal de ver. E eu acho que você fez isso aqui brilhantemente. Porque antes de você ter tantos títulos, de você ter feito tantas coisas, tem aí um ser humano inconformado e disposto a fazer um monte de coisa, e dentro desse segmento que é tão difícil. E eu acho que esse é o maior diferencial, talvez seja por isso que você tenha sido capaz de fazer tantas coisas e ter calçado tantos outros sapatos.
Então, eu quero te agradecer por esse momento, por essa hora que você nos disponibilizou gentilmente, e dizer que é isso, a gente está aqui à disposição de você, à sua disposição, o Delmet está à sua disposição, e a gente tem essa congruência aí de objetivos, tá bom? Um beijo para você. Obrigada. Emanuela, em seguida o Léo se despede. Gente, passou rápido e deu match, de verdade, né? Eu acho que nada é por acaso nessa vida, né? Nós temos o mesmo propósito e queremos fazer algo diferente. Eu acho que esse é o início, né? Que nós estamos construindo para o futuro, né? Eu acho que o legado que nós queremos deixar é esse, né? É melhorar a saúde das pessoas e fazer o certo, né? Com o propósito. Obrigada, Léo. Obrigada, pessoal. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente. E é isso. Obrigada. Leonardo, pode se despedir. Uma pena. Bom, eu só tenho a agradecer. Para mim é uma oportunidade, é uma honra estar aqui com vocês. Paulo, muito obrigado. Você foi também muito generoso, também participando do CIS. Então, você participa do CIS daqui, a gente participa do Enlagues aí, e a gente faz uma grande... A gente está na era da abundância, sabe? Eu acredito muito nisso. Eu acredito que se a gente quer mudar a saúde, a gente tem que começar da nossa... olhar para o lado, né? Começar com a nossa própria saúde, a saúde da nossa família, a saúde da nossa comunidade, de participar das causas da nossa saúde. A gente tem o Conselho Municipal de Saúde. Pessoal, se aproximem dos conselhos municipais de saúde da cidade de vocês. Querem mudar a saúde? Vamos começar por ali. Eu fico muito lisonjeado com a oportunidade de estar abrindo esse espaço, contando aqui, e acho que de alguma forma, Paulo, Ellen e Emanuela, a gente sai daqui com a sensação de que de alguma forma isso pode servir para que outras pessoas também se sintam inspiradas a nos ajudar, né, a dar as mãos e a gente fazer efetivamente uma saúde diferente, não só porque é cool, porque a gente tem que fazer, ou porque a gente está simulando um personagem. Não, porque é de verdade, a gente quer viver mais, a gente quer viver melhor, e a gente quer isso para a gente quer ir para os nossos filhos, a gente quer isso para a nossa família e para a nossa comunidade. Então, enquanto eu continuar respirando, eu quero continuar com isso, inspirando as pessoas, olhando aí para os meus fracassos, porque não é a partir deles que a gente... eu acabei virando muito... tendo apetite ao risco, né? Então, quando a gente vive o risco, a gente começa a ter apetite por ele. E a gente começa a nos permitir a experimentar. Então, eu sempre falo, não sei fazer outra coisa além da saúde. Não sei fazer. A única coisa que eu me proponho a fazer é impactar a saúde das pessoas. Não conheço de varejo, não conheço de mobilidade, não conheço. Agora me permito conhecer pelo movimento até que eu tenho com o Manu do CIS, do Cross Industry Innovation Summit, mas nesse tempo, nesses poucos 20 anos, eu me habilitei, me propus a experimentar tudo que eu poderia dentro da saúde e de que forma eu poderia ser um facilitador e um colaborador para que movimentasse um pouquinho a agulha e a gente conseguir realmente ter uma saúde melhor que foram dos meus pais, por exemplo, que já não estão aqui. E que eu consiga, inclusive, transmitir isso para os que estão vindo na próxima geração. Mas muito obrigado pela oportunidade de vocês aqui. Valeu, valeu, valeu. Obrigado. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Léo. Foi incrível. Obrigado, pessoal. Boa noite para vocês. Obrigada, Léo. Muito obrigada. Muito prazer. Vamos até o próximo. Deu match. Deu match.